Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula agora, a gente vai aprender um conceito muito usado em quase todos os sistemas. Pelo menos em algum momento dele, você vai precisar saber essa funcionalidade para poder usar, que é justamente upar arquivos, ou seja, enviar arquivos do seu computador para o site, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai aprender nessa aula agora. Você já está acostumado com o famoso formulário em que você cria os campos, quantos campos você quiser, tudo mais. E quando o usuário vai lá, digita o nome dele, digita o e-mail, digita a senha, digita não sei o que, você recebe esses dados por GET ou por POST, não é verdade? Então, na prática, você faz assim, form method, post, e aí você cria o formulário, e aí você faz aqui, por exemplo, um campo, um input type text, name, nome, por exemplo. E aí você pula duas linhas e põe um botão aqui, value enviar, por exemplo. Né? E aí você tem isso daqui, um formulário simples que é um campo para o usuário digitar o nome dele e um botão de enviar. E você recebe esses dados via post, não é verdade? Ok, nós vamos fazer agora o envio de arquivos através do formulário, tá? Para que esse mesmo formulário aqui ele consiga enviar um arquivo, você precisa fazer um tipo de configuração nele no formulário. Na verdade, você adiciona isso daqui, ó, enctype, tá? Que é o tipo de encoding, de encriptação que ele vai usar no envio das informações. Já que agora você está enviando um arquivo, ele tem que quebrar esse arquivo em várias partes para poder fazer o envio. Não é que nem uma informação, o nome, por exemplo. Ele pega só o que você digitou, você usuário, né? O que você usuário digitou e envia e pronto. No caso de envio de arquivo, acontece um pouco diferente. Você não precisa entender em detalhes como funciona o processo de envio, mas eu estou te explicando aqui para você ter uma noção do que acontece, tá? E aqui dentro do enctype, você vai botar o seguinte, multipart barra, essa barrinha, tá? Form menos data. Isso daqui é uma propriedade que vai indicar para o formulário que esse formulário pode aceitar envio de arquivos, tudo bem? Então, uma vez que você ponha isso daqui, você vai conseguir enviar arquivos através desse formulário. E como você põe aquele campinho que tem selecionar arquivo, que o usuário clica e vai abrir o computador dele, né, para ele escolher o arquivo que ele quer enviar, ou arquivo, ou imagem, ou o que for, você põe um input, só que em vez do type ser text, o type vai ser file, ou F-I-L-E, file, tá bom? Que significa arquivo em inglês. E aí no name aqui, para ficar congruente, vamos botar arquivo, por exemplo, tá? Então mudei aqui o type e o name só, e adicionei, claro, o parâmetrozinho no formulário. Ao atualizar aqui, ó, já aparece esse campo, escolher arquivo, nenhum arquivo selecionado e tudo mais, tá bom? Então, beleza, vamos agora receber o arquivo que o usuário vai selecionar aqui, tudo bem? Então, a gente só por estudo, para você entender direito o funcionamento, vamos enviar esse processo para um outro arquivo que é o responsável por receber o arquivo, salvar ele no servidor, fazer o que for que a gente vai precisar fazer com ele, tá bom? Então vamos criar um novo arquivo aqui, chamado, por exemplo, recebedor.php, ok? Então criamos o recebedor.php e aqui no nosso formulário a gente vai botar action recebedor.php, ok? Ou seja, todo o conteúdo desse formulário vai ser enviado para o arquivo recebedor.php, tá bom? Então aqui a gente vai receber os dados. Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Lembra que quando você recebia dados no formulário, dados normais, você recebia, por exemplo, nome, get nome, né? Ou então nome, post, nome, não é verdade? No caso do envio de arquivo,
independente do método que está aqui no formulário, post, get, enfim, o arquivo você recebe da seguinte forma. Arquivo igual a files, tá? Arquivo, que no caso aqui é o nome do campo que você botou. Tudo bem? Ou seja, não é nem get, nem post. É esse daqui, files. Tudo bem? E ele é todo em maiúsculo também, igual get, igual post e tudo mais. Tá bom? Ele vem para essa variável global aqui. Então, a variável arquivo vai ficar com todas as informações que eu tenho sobre esse arquivo que foi enviado. Como é que acontece esse upload? Basicamente, quando o usuário clica aqui, seleciona um arquivo e envia, esse arquivo ele é armazenado em uma pasta temporária no servidor, tá bom? Então, você vai receber o caminho dessa pasta temporária com esse arquivo. E, claro, algumas outras informações que eu vou te mostrar agora, tá bom? Só para você entender tudo que vai vir aqui, para você saber o que usar, quando usar, etc., eu vou dar um printr nesse arquivo, que ele vai vir em forma de array, tudo bem? Então, vamos enviar um arquivo e eu te explicar mais sobre o recebimento desse arquivo. Vou só atualizar aqui, né? Clicar aqui para selecionar um arquivo, vou aqui e vou mandar, por exemplo, essa imagem aqui, tá? Uma imagem normal, que é, no caso, logo aqui, uma logo, enviou e aqui está os dados que foi enviado. Então, vamos te explicar dado por dado para você entender o que está acontecendo aqui. O primeiro é o name, que vai ser o nome do arquivo que você está recebendo. Tá bom? Então, b7blue.png é o nome do arquivo que eu enviei. Você recebeu isso no PHP. Depois tem o tipo do arquivo. Image/jpg. Isso daqui indica que isso é uma imagem e que essa imagem é JPG. Tudo bem? Então, tmp name. O que é isso? Lembra que eu te falei que fica armazenado temporariamente em uma pasta temporária, né, em um arquivo temporário? É justamente esse aqui o caminho. Tá? Então aqui é o arquivo que está no meu servidor temporariamente. Tudo bem? Eu já vou te ensinar como pegar ele, como manipular ele, etc. E como salvar também no local que você quer. Então, erro quer dizer se houve algum erro durante o envio ou não. Normalmente vai estar 0. E size é o tamanho do arquivo em bytes. Ok? Se você quiser converter para kbytes, aí você faz toda aquela matemática, vezes 1024, etc. Tá bom? Ele vem o tamanho do arquivo em bytes. Então, qual é desses itens os principais que você precisa ter e que você precisa conferir se eles vieram corretamente? O principal deles é o temp name, porque é aqui que está o seu arquivo de verdade. Tá? Então, como você faz a verificação para saber se houve o envio de um arquivo verdadeiro? Você faz assim, ó. Se é do mesmo jeito que você fazia no campo lá, você vê primeiro se ele existe, depois você vê se ele está vazio, né? Lembra? Então, isSet arquivo temp name, ou seja, verifica se está setado, né? Claro. E se não está vazio, arquivo temp name. Tá? Você pode fazer tanto assim com a exclamação, ou você põe assim e põe o igual a false. Tá? Os dois vão funcionar da mesma forma. Uma vez que ele entrou nesse if, quer dizer que houve um arquivo que foi enviado. Tá bom? Então, como é que a gente faz agora para, por exemplo, eu criei uma pasta aqui chamada arquivos dentro do meu projeto. Eu quero receber esse arquivo e salvar nessa pasta. Como é que eu faço isso? Eu uso uma função do PHP chamada move uploaded file, ok? E essa função ela vai receber dois parâmetros. O primeiro é o meu arquivo temporário, que eu copio aqui, colo aqui, vírgula, e o segundo é o destino que eu quero salvar. Tudo bem? No caso aqui eu quero salvar dentro da pasta arquivos. Então eu ponho arquivos barra e vou concatenar com o nome do meu próprio arquivo, que está aqui, ó, name. Lembra? Então aqui é o nome do arquivo que eu enviei.
Então é ele que eu vou usar aqui. Arquivo name. Tá? Isso daqui vai fazer o envio do meu arquivo. Então eu vou botar só uma mensagem aqui. Arquivo enviado com sucesso. Tá? Então vamos fazer um envio para fazer o teste? Vou voltar aqui, upload, escolher o arquivo, vou enviar aquele mesmo arquivo e vou enviar. Ó, arquivo enviado com sucesso. Tá? Se a gente entrar lá na pasta e vir em arquivos, ó lá, tá vendo? Foi enviado o meu arquivo, ok? Então, como é que eu faço? Vamos enviar um outro arquivo agora. Eu vou voltar, atualizar aqui, clicar aqui, selecionar essa outra imagem, clicar aqui e enviar. Ó, arquivo enviado com sucesso. Você olha lá na pasta, ó lá, já está aqui, ó. Beleza? Então, maravilha, já estou enviando os meus arquivos. Mas aí você me pergunta, tá bom, beleza, mas e se eu enviar um arquivo que tem o mesmo nome de um arquivo que já está aqui na pasta? E aí, o que é que vai acontecer? Na verdade, ele vai substituir o arquivo que está na pasta. Então, como é que você evita que isso aconteça? Você simplesmente cria um nome falso para esse arquivo, um nome aleatório, claro. Por quê? Aqui eu especifiquei o nome do arquivo de destino, para onde eu quero que ele envie. Mas eu usei o mesmo nome do arquivo que foi enviado, mas eu posso botar qualquer nome que eu quiser aqui, tá bom? Então, para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um nome de arquivo aleatório aqui, da seguinte forma. Nome do arquivo vai ser igual, e a gente vai criar, por exemplo, um MD5. Dentro desse MD5, que é um código, né, uma codificação, eu vou enviar, por exemplo, um time, que é o tempo atual em milissegundos, ou seja, a cada milissegundo vai mudar esse número aqui, e nunca vai ser o mesmo do que era antes, tá? Então isso vai gerar um arquivo, um nome aleatório aqui. Então eu posso ainda concatenar com um outro valor aleatório, rand, que vai de 0 a 99, por exemplo. Ele concatenou, além do número aleatório não, além do número consecutivo do tempo, que nunca vai voltar, eu ainda estou concatenando com um número aleatório entre 0 e 99. Pegando tudo isso junto e estou gerando um código MD5 dele, tá? Então, depois eu ponho, por exemplo, .png, concatenando com o fim do arquivo, né? A extensão do arquivo. Então, esse nome do arquivo que eu gerei aqui agora, eu vou substituir aqui, tá? Então, olha só como é que vai ficar na prática agora. Vamos enviar um arquivo. Eu vou enviar até o mesmo arquivo, né? Para a gente já testar. Então, vou enviar o B7Blue. Ó, arquivo enviado com sucesso. Se eu abrir a pastinha aqui agora, ó, tá aqui o meu arquivo, um nome aleatório. Beleza? Então, ó, ele tem um nome aleatório, ele não substituiu o que já tinha aqui. Ok? Então, é assim que você faz o upload simples de arquivos, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma galeria de fotos, que a gente vai inclusive fazer mais na frente, é exatamente dessa forma que você faz o upload dos arquivos. Você recebe, você salva a imagem aqui na pasta correta dela. No caso aqui, a gente criou uma pasta arquivos que vai armazenar tudo, né? Tudo que foi enviado vai cair nessa pasta, tá bom? Então, aí seria a sua galeria de fotos, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula, que eu vou te ensinar sobre o upload múltiplos de arquivos, em que você envia vários arquivos ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá para a próxima aula.